surpreendente. Meu amigo vascaíno, reviravolta nas negociações do gigante da colina. Isto mesmo, jogador de ponta acertando aí com o Vasco e uma negociação que estava caminhando para dar tudo certo, o Vasco colocou um compasso aí de stand-by. Novidades aí no tocante ao setor defensivo e a parte aí de ataque. E amanhã, inclusive, há jogador chegando no Rio de Janeiro. Assim como amanhã é a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, onde iremos enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco finalizou a sua preparação e a gente já tem a escalação. E claro, a gente vai falar aí sobre a performance do Vasco na Copinha. O Vasco passou, mas ai, 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 ui, 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 foi muito difícil. Bem, eu peço a você, irmão, irmã vascaína, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu joinha para poder fortalecer. E a gente tem pedido a gentileza encarecidamente a você, torcedor do Vasco, que é inscrito e se afeiçoa com o nosso trabalho, para você nos abençoar aí com a nossa jornada de 2025. Pessoal, ajude o nosso canal aí com uma quantia simbólica, R$ 1, R$ 2. Ajude. Não deixe de ajudar, não. É importante, tá? Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre a Copinha, porque hoje o Sub-20 conquistou seu terceiro empate consecutivo. O Vasco não venceu na primeira fase. O Vasco, no primeiro jogo, empatou com o 15 de Piracicaba. Depois o Vasco empatou com o Canaã. E hoje o Vasco empatou com o anfitrião, o Nacional. Isso mesmo. E o Vasco da Gama aí, com 3 pontos conquistados, se beneficiando aí da vitória do 15 de Piracicaba sobre a equipe do Canaã do Distrito Federal, o Vasco acabou passando lá no Nicolau Alion. E o seguinte, né? Agora o Vasco aguarda aí o próximo desafio. Aquilo, o Vasco mandou uma equipe sub-16, sub-17 ali, difícil, cara, muito difícil, mas ainda assim o Vasco conseguiu passar aos trancos e barrancos aí e destaque para o nosso goleiro. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, jogo que abre aí o trabalho do Vasco da Gama no ano de 2025, o primeiro jogo oficial, este referente ao campeonato estadual, e o Vasco definido, tá? O Vasco definido aí com um time muito alternativo mesmo. O Vasco que vai com Pablo no gol, lateral direito Paulinho, os zagueiros Luiz Gustavo e o Lincoln, o lateral esquerdo Vitor Luiz, que renovou com o Vasco da Gama, Zé Gabriel, Lucas Eduardo e JP, Maxwell, GB, e hoje, no lugar do Serginho, que não deve ficar no Vasco da Gama, treinou o Bruno Lopes como titular do Vasco da Gama. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. A gente vai ter que ter paciência, porque é um time muito, muito diferente daquele que a gente está acostumado. Bom, a gente falou do Serginho, que está deixando o Vasco ir. Outro jogador que está de malas prontas para deixar o Gigante da Colina é o De Luca.
De Luca está se despedindo do Vasco da Gama, tem duas propostas aí, do CRB e da Chape, mas a tendência é que ele acerte mesmo com o CRB de Alagoas. Bom, agora a gente fala aqui de reforços, porque os amigos já sabem aí que a gente já acertou com 5 jogadores. 5, Laureano. Quais são esses 5 jogadores? A gente te fala. Daniel Fusato, Lucas Freitas e Lucas Oliveira e o nosso bravo Tietê. Laureano, qual é o quinto? O quinto é o Maurício Lemos, tá? E o Maurício Lemos amanhã chega no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, confirmadíssimo, e o jogador se apresenta no CT Moacir Barbosa na segunda-feira para a bateria de exames e já para vestir o colete e ir para campo para poder treinar. O jogador deve ser apresentado aí na segunda-feira aí, dando tudo certo com relação aos exames médicos. Chega o Maurício Lemos amanhã. Maurício Lemos aí que tanto reclamou que ia morar aqui no Rio, coisa e tal, vai morar no Alphaville, meu irmão. Não é fraco não, Alphaville lá na Barra da Tijuca. Pô, escolheu bem, Maurício Lemos. Bom, o seguinte, né? Deixar essa situação de fofoca, a Laureano tá aparecendo o Léo Dias. Vamos lá, situação é o seguinte. Situação envolvendo zagueiro aqui no Vasco. O Vasco vai trazer mais um zagueiro. Hoje, na parte da manhã, eu disse para vocês que as negociações com o Samir ficaram em stand-by. Isto porque o Vasco está muito próximo de assinar um pré-contrato com o atleta Balbuena, que está no Dinamo Moscou. Só que a chegada do Balbuena seria efetivamente para o final do mês de maio, perfeito? Então, o Vasco da Gama, que já fez um investimento muito forte no Maurício Lemos não ganha 400 mil, igual o povo está falando aí, o Maurício Lemos ganha quase 700 mil reais. O Vasco deixou a negociação com o Samir em stand-by por conta da situação do Balbuena, que é um investimento para lá de pesado, um jogador de seleção paraguaia que possui 33 anos de idade aí. A gente também teve uma reviravolta muito grande na parte do ataque. Olha como é que são as coisas. O Pedrinho parece que está assistindo o nosso canal, tá? Porque não está dando uma de bobo. Eu estou gostando de ver a postura aí do Pedrinho. Situação do jogador Wanderson. O Vasco tinha acertado tudo com o Internacional de Porto Alegre. Só que o Wanderson pediu aí 1 milhão por mês para jogar no Vasco. E, assim, é loucura. O Vasco não chegou a um acordo com os representantes do Wanderson. O Vasco fez uma oferta ali de 600 mil, aí eles estão pedindo 1 milhão, está muito distante, deu uma esfriada. A situação é a seguinte, tá? O problema não é 1 milhão. O problema é que surgiu a situação da possibilidade do Vasco ter o Rony, jogador do Palmeiras. E o Rony é muito mais jogador do que o Wanderson. E aí o que acontece? Hoje a gente tomou conhecimento que muitas propostas que o Rony tinha, inclusive do Fluminense, não agradou o atleta. E como o Pedrinho tem ali uma linha de frente de muita amizade com a Leila, certo? Presidente do Palmeiras, o Pedrinho, na base da amizade, tá tendo aí um as na manga para poder trazer o Rony em forma de empréstimo aqui para o Vasco da Gama. Então é o seguinte, não dá para a gente ter 2 jogadores desse tamanho, certo? Para a mesma posição. Então o que acontece? A situação do Wanderson esfriou por conta da situação do Rony.
Ô, Lauene, como que ficou a situação do Brian Rodrigues? O Vasco está tentando colocar jogador na negociação como moeda de troca, tá? Vamos ver se o América do México aceita. Perfeito? Mas assim, o Rony, muito próximo aí do Vasco da Gama realmente, e o Vasco negociando aí com o Brian Rodrigues. Agora, o Vasco fez certo, não vale, parabéns ao Pedrinho, não vale essa grana toda o Wanderson. Perfeito? Bom, como a janela está no início, foi uma atitude inteligente. Bom, pessoal, agradeço aí pela atenção de vocês, aguardo vocês às 9h30 e quem puder contribuir com o nosso canal aí para a nossa caminhada de 2025, a gente fica muito contente e te agradece. Deus possa abençoar a sua vida, Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!